Instagram, realmente seja bem-vindo, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que você também seja muito abençoado. Você que está chegando agora aqui também, olha só o que diz a palavra de Deus. Hoje, voltando um pouquinho para você que está aqui no Instagram, só há um caminho ao nosso tema de hoje. E o nosso texto de hoje é livro do profeta Isaías, capítulo 35, do verso 8 ao verso de número 10. Só há um caminho que leva a Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, amados, olha o que diz no verso número 9. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso número 9 diz assim: mas, como alguns deles se endurecesse e não obedecesse, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Verso 23 diz assim, verso 23 de Atos 19, diz assim: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço, ou um pequeno tumulto, acerca do caminho, na versão NVI, tumulto no caminho. Por isso que eu coloquei aqui, no tópico aqui, o tumulto no caminho. Sabe por quê, meus amados? Paulo enfrentou resistência na pregação do evangelho em Éfeso. Foi isso mesmo. Ele enfrentou resistência na cidade de Éfeso, porque a sua pregação atingiu o quê? O problema central do lugar aonde estava sendo pregado o evangelho, ou seja, a idolatria. A idolatria era pesada, como nos dias de hoje, a idolatria está por todos os lugares. Olha, com a conversão das pessoas, consequentemente, elas deixariam de venerar o quê? Os falsos deuses, e de adquirir as suas imagens, na época que Paulo pregava o evangelho na cidade de Éfeso, acarretando o quê? Prejuízo econômico aos vendedores que vendiam aqueles artefatos, digamos de madeira. Normalmente naquela época era feito de madeira ou talhada de pedra. Normalmente era de madeira, também talhada de pedra. E eles faziam o quê? Causavam prejuízo àquelas pessoas, eles viviam daquilo, vendendo aquelas imagens, a idolatria, e isso afetava o poder econômico daquela época. Então, queridos, acorrentava prejuízo sobre aquelas pessoas, sobre os vendedores. Além disso, o grande templo da falsa Diana, da falsa deusa Diana, que as pessoas tanto veneravam, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha isso, deixaria de ser o quê? Adorado. Então, Paulo tinha o conhecimento disso, mas a sua intenção era levar a palavra que libertaria e salvaria aquela população da escravidão, do pecado. Então, queridos, independentemente dos riscos que corria, nem sempre a palavra de Deus, amados, nem sempre será aceita por todos. Entenda isso, nem sempre será aceita por todas as pessoas. Mas seja qual for o motivo ou o grau de resistência que existe de uma pessoa, é necessário que ela saiba a verdade, porque a verdade é que nos liberta. E ainda que isso lhe desagrade, elas precisam ouvir a verdade. Não sei se você percebe quando nós estamos pregando a mensagem na rua, evangelismo de rua, vamos lá. Tem pessoas que torcem o nariz, falam assim, chega e tentam nos intimidar, porque não vai agradar a todos mesmo. Chegam, falam alguma coisa, fala que muitas vezes aquilo é desproporcional, aquilo não há necessidade, porque tem que pregar muitas vezes dentro de um templo, muitas vezes não é necessário fazer aquilo na rua, porque não vai agradar a todos, porque elas não compartilham ou vivem o mesmo caminho que nós vivemos, que é Cristo, é o evangelho de salvação. Então, isso aí, meus queridos, muitas vezes vai ter resistência no pregar e ali o evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, amados, devemos tomar muito cuidado e ter a sabedoria do alto, como diz Tiago, lá no capítulo 3, no verso 17, a sabedoria do alto, não a sabedoria desse mundo, a sabedoria animal e a sabedoria humana e a sabedoria diabólica. Ela é diabólica. Então nós devemos pedir a Deus o quê? Sabedoria do alto. Pai, me reveste de toda a sabedoria do alto. A sabedoria de Deus, que ela é plena e ela não causa, queridos, danos em nós, também nas pessoas. Não é julgar as pessoas,
mas entender que nem todos professam a mesma fé que nós. Nós sabemos a quem nós servimos, mas tem pessoas que nós sabemos a quem eles servem. Então, amados, devemos respeitá-la, devemos amá-la, devemos amá-la, mas devemos saber qual é o caminho que nos leva à salvação. É somente através de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu quero também meditar em Lucas, no capítulo de número, vou pegar aqui Lucas na versão NVI, vou pegar Lucas, aqui na versão NVI, capítulo 24, aqui do verso 13 ao verso 35, Lucas 24, do 13 ao 25, vou meditar aqui em alguns versículos, o que a Bíblia vai falar conosco, através, querido, desta palavra. Eu vou meditar aqui na NVI, vou pegar a NVI, ela aqui nessa versão atualizada, também nesta versão tradicional, também para nós meditarmos. Vamos lá, Lucas, deixa eu pegar aqui Lucas 24, a partir do verso de número 13. 24, a partir do verso número 13. Aqui a Bíblia vai dizer que no caminho de Emaús ia dois dos discípulos de Jesus que acompanhou Jesus. Bem, se Lucas escreveu isso aqui, provavelmente está o nome, se nós formos aqui ver, que era Cleópatra. Vamos lá, aqui, a partir, queridos, do verso número 3, diz assim: no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Preste atenção no que a palavra de Deus vai falar conosco. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Então veja que eles andavam na carne, eles andavam com os olhos naturais. Ouvido, tudo neles era ainda carnais. Eles ainda não tinham sido, lá em Atos 2, revestidos de poder, digamos assim, do Espírito de Deus. Portanto, eles ainda estavam com os olhos fechados. A Bíblia vai dizer aqui que eles andavam com os olhos fechados. Eles ainda andavam com os olhos naturais. E a Bíblia vai dizer que quando nós andamos com nossos olhos naturais, nós não podemos enxergar o sobrenatural de Deus. Então, queridos, no dia de hoje, quantas pessoas não conseguem entender as coisas de Deus? Porque elas estão com os olhos naturais, ou seja, os olhos estão fechados espiritualmente. E aí a Bíblia continua dizendo no verso 17, em Lucas 24. Ele lhe perguntou. Quem lhe perguntou? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, olha só, Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram naqueles dias? Olha, Jesus perguntou a eles, e eles, querida, a Bíblia que está dizendo, que discutindo enquanto caminhava, eles pararam com os rostos entristecidos. Estava abatido, tinha perdido o quê? O seu mestre. E eles estavam realmente entristecidos, a palavra aqui vai dizer. E aí, amados, o que acontece? Um deles, verso 18, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe dessas coisas que ali aconteceram nesses dias? E verso 19, que coisas? Jesus perguntou para eles. E olha só, perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, e ele era um profeta, poderoso e uma palavra e em obra diante de Deus e de todo o povo. E aí, amados, nós vemos aqui o seguinte. Aqui nós devemos tirar boas conclusões e boas lições. Primeiro, queridos,
Um ser humano com os olhos naturais, ele é um ser humano que anda, digamos, cegado espiritualmente. E um ser humano cegado espiritualmente, ele é como um carro desgovernado que não tem controle. Ele é desequilibrado, ele não consegue enxergar, ele não consegue entender, ele não consegue discernir entre o certo e o errado, e ele vai andando de qualquer jeito. E aí, queridos, o que acontece? Vou voltar no texto de Tiago, carta de Tiago, capítulo 3, verso número 15. Verso número 15, vou pegar aqui, nessa versão atualizada, nova tradução da linguagem de hoje, vou pegar ela aqui. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, que como é perigoso o caminho que as pessoas dizem, que todos os caminhos levam a Deus. Olha como é perigoso. É como um carro desgovernado, só estou usando aqui, fazendo aqui uma alusão aqui, para você entender. Um carro desgovernado, ele não tem controle. E olha o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo número 3, verso de número 15. Diz assim: essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica. Então, queridos, olha o que diz a palavra de Deus. Que isso é muito perigoso para nós. Por isso, quando as pessoas dizem assim que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira. Isso não é verdade. A Bíblia diz que só há um caminho, que nós meditamos aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. E também, amados, o próprio Isaías fala aqui, o profeta Isaías, no capítulo 35, do verso 8 ao verso número 10, que vai dizer claramente que só passarão por eles os remidos, o povo de Deus. Porque muitos passarão. Você percebe que muitos, eles recebem a mensagem, você fala do amor de Cristo, eles se alegram, mas logo eles tomam outro caminho. É assim que acontece, porque essas pessoas estão cegadas espiritualmente. E nós pegamos aqui Lucas 24, o caminho de Emaús, quando Jesus conversa com 2 de seus discípulos. Jesus conversa com 2 dos seus discípulos, ou seja, 2 dos discípulos que conviveram com o Senhor Jesus durante o seu ministério e precisamente presenciaram o seu mártir também. Seguiam de Jerusalém a Emaús. No caminho, eles conversavam com o Senhor e conversavam com o Senhor como o Senhor havia sido traído, humilhado e morto. Além disso, se lembrava dos seus ensinamentos, embora eles tivessem sido falhos e fracos por não terem confiado em Deus. No momento das adversidades, o Senhor Jesus mostrava aqui, pelo teor de suas conversas, que valorizavam a fé. Por isso, logo mais iriam receber a revelação do Filho de Deus no caminho de Emaús. Então nós vemos aqui, queridos, o que acontece quando nós caminhamos com Cristo, mesmo que seja pequena a nossa fé. Eu vejo que Jesus percebeu neles que eles tinham fé. Eles estavam entristecidos devido a ter perdido o seu mestre. Mas ao mesmo tempo eles andavam ainda, querido, na natureza carnal, nos olhos naturais. Eles não tinham a sabedoria de Deus, a sabedoria dual. Eles não tinham sido ainda revestidos de poder, e seria logo depois, em Atos 2, que aí eles seriam revestidos de poder. Talvez esses 2, eu não sei se eles estavam, eu não lembro em alguma passagem da Bíblia que fala que esses 2 estariam lá, junto com aqueles que foram cheios, os 120, cheios da presença do Espírito de Deus. Eu não sei se esses 2 presenciaram. Se estavam, bem, eu não sei, por isso eu não vou entrar aqui nesse assunto, porque eu não fui buscar a fundo ainda sobre isso. Mas, queridos, a Bíblia aqui na mensagem de hoje não me fala, não me revela sobre isso. Mas eu não sei se eles 2 estariam ou não lá, junto com os 120. Provavelmente sim, porque o próprio Jesus vai dar uma revelação a eles. Talvez eles
tomar esse caminho. Não sei, não vou falar que talvez seja contrário àquilo que a Bíblia está nos ensinando. Mas aqui do verso 16 ao verso 18. Por que estáis tristes? Jesus perguntou a eles. E os 2 discípulos estavam abatidos por causa da morte do seu mestre. A tristeza era tanta que não conseguiram enxergar que aquele que caminhava com eles não era um simples viajante, sim o próprio Senhor ressurrento, o próprio Jesus ressuscitado. Eles não conseguiram enxergar, os olhos e ouvidos naturais não podem ser impedidos de desempenhar a sua perfeita função quando estão aprisionados pelas emoções. Você percebe que quando a gente está com as nossas emoções afloradas, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? Às vezes você ora e você fica pedindo que o Espírito Santo fale com você, mas você não consegue ouvir. Porque as suas emoções, aqui a Bíblia vai dizer, quando as pessoas estão em sua perfeita função, quando está aprisionado pelas emoções. Então, as emoções estão tomando o lugar daquilo que nós devemos ter, queridos, que é a comunhão com Deus e ouvir a sua voz Ele fala lá no íntimo do nosso ser. Mas a nossa mente, as nossas emoções estão transbordando. E assim não conseguimos enxergar ou ouvir aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer nos mostrar. Então, nada rouba mais o discernimento humano, o discernimento humano do que mergulhar no sentimento e nas preocupações. Veja, nada rouba mais o discernimento humano do que mergulhar nos sentimentos e nas emoções, nas percepções carnais, queridos, nas percepções carnais que só afastam a sensatez. É isso mesmo. Só afastam a sensatez. Embora o Senhor fosse o mesmo, aqueles homens não o reconheceram pelo seu rosto. Olhar ou timbre de voz de Cristo eles não o perceberam. Assim acontece com aqueles que se deixam abater pelo desespero, pelas dúvidas, pelo medo, pela tristeza e por tantos outros males que provoca cegueira espiritual. Então, o caminho que nós devemos seguir, ele é estreito. O caminho que nós devemos seguir, nós sabemos que ele é estreito. E só há uma forma de nós seguirmos, é através de Jesus. Nem as religiões, nem rituais, nem isso ou aquilo, nada disso. Você pode até ter ouvido inúmeras vezes que todos os caminhos levam a Deus. A primeira coisa que as pessoas falam é: só existe um Deus. Até aí está certo. Até aí está certo. Porém, só existe também um mediador entre os homens e o Senhor, o nosso Pai. É Cristo. Só existe um mediador, que é Cristo Jesus, que foi crucificado, foi ressuscitado ao terceiro dia. E assim, hoje ele está à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Portanto, meus amados, só há um caminho que leva a Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Não existe outro. O único caminho, como está em João 14, verso 6. Também, queridos, está em Atos 19, verso 9, verso 23. O tumulto no caminho. Quantas vezes vai ter tumulto para nos confundir ou nos tirar do caminho que nos leva a Cristo Jesus? E aqui em Lucas 24, se você meditar do verso 13 ao verso de número 35 de Lucas 24, a palavra vai dizer que claramente que quando nós estamos com nossos olhos naturais, Jesus está do nosso lado e nós não enxergamos, não ouvimos a sua voz. Portanto, que você hoje possa entregar a sua vida a Jesus. Que você realmente convide Ele agora, diga para Ele: Senhor, eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, tudo o meu ser a Ti. E eu quero viver, Senhor, uma vida em comunhão contigo. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. E eu confesso ao Pai que eu sou pecador. E eu peço a sua misericórdia. Eu me arrependo e confesso cada um deles. Eu me arrependo de cada um deles. E eu peço o seu perdão. Agora vai e não peques mais.
e segue o caminho da verdade. Segue Cristo, somente Cristo, nada fora disso, queridos. Nada mais disso. Procura uma igreja para congregar. Uma igreja, querido, que prega os princípios bíblicos da palavra. Somente a palavra. E vigia. E sinta no teu coração que você precisa ser batizado, porque todo aquele que não nascer da água e do Espírito não entrarão no reino dos céus. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, antes de nós orarmos, que você faça essa confissão. Que lá em Romanos 10, verso 9, verso 10, diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar também, como está lá no Evangelho de João, nas cartas de João, capítulo 1, verso 9. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, e o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Amém, amados? Portanto, confesse com a sua boca e creia no seu coração que Ele é Senhor, que Deus ressuscitou, que Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador. Isso exige fé. Fé, queridos. E coloca a tua fé em ação agora para frente. Da agora em diante, coloca a sua fé em ação. Se você já está em Cristo e você se afastou da presença de Deus, eu te convido. Você só precisa se arrepender. Um arrependimento genuíno. E dizer para Ele que você não quer mais viver afastado dEle. Que você quer se reconciliar com Ele. Que você quer realmente renovar sua aliança com Ele. E venha viver com o Pai. Você já conhece o caminho, você já conhece a verdade. Então, por que se enganar com as coisas desse mundo? Então, meus amados, essa é a mensagem de hoje. Só há um caminho que leva a Deus, que é através de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, queremos te agradecer, papai. Queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial que é compartilharmos a tua palavra, ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco em nossos corações, aquilo que o Senhor quer transformar a nossa mente, aquilo que o Senhor quer mudar nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, papai, nós queremos, ó Deus, te louvar. Nós queremos te agradecer, queremos bendizer o teu santo nome. Venha o teu reino de justiça, venha o teu reino de paz, venha o teu governo sobre a nossa casa, venha o teu governo sobre a nossa família, venha o teu governo sobre o nosso caminhar, venha o teu governo sobre a nossa forma de viver, de agir, Pai, de ouvir, de falar, de enxergar, porque sabemos, ó Pai, que precisamos do Senhor para todas as coisas. Em nome de Jesus, papai, faça não a nossa, mas faça a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E em nome de Jesus, papai, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós se arrependemos, ó Pai, e nós pedimos a sua misericórdia. Cobre-nos com o teu sangue. Lava-nos, Senhor, com a água, Pai, mais purificadora, Senhor. Limpa, troca nossas vestes, troca a nossa forma de enxergar, troca a nossa forma de ouvir, de falar. E que nós tenhamos a sabedoria do alto, que nós tenhamos um discernimento de espírito para decidir entre o bem e o mal. E sempre, Pai, fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Nós abençoamos, Senhor, aqueles que nos querem o nosso mal. Nós perdoamos, Senhor, e nós abençoamos com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Porque o Senhor, Pai, tem prazer naquele que anda no caminho da justiça, por amor do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, faça, Pai, tudo aquilo que muda em nós e que transforma, Senhor, aquilo que é velho em algo novo. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo. O Senhor tem total liberdade, Senhor, para operar em nós, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos, Senhor, pão nosso de cada dia, supre todas as nossas necessidades, Pai. Livra-nos de toda a tentação do mal, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, de tudo que é ruim. Livra-nos, Senhor, de tudo que é aquilo, Pai, que é embaraço, tudo que é aquilo que é engano. E em nome de Jesus, porque teu reino, Senhor, teu poder, e tu é a glória e tu reinas para sempre. Nos reveste, Senhor, de todas as tuas armaduras de Cristo, que nós temos a mente de Cristo. Declare agora, segundo a palavra do Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Eu sou revestido de Cristo. Eu ando pelos caminhos de Cristo e vivo pela vida através do Filho de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam não somente conosco hoje, mas para todos sempre. Você diga amém. Que Deus te abençoe, que você compartilhe essa mensagem com várias pessoas. É muito importante que elas possam conhecer também a verdade, e você faz parte desse projeto, que é compartilhar a palavra, que é o reino de Deus. E assim, queridos, todos aqueles que realmente receberem, sejam abençoados, como eu e você estamos sendo abençoados. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém.